Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Euler com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para que você receba as notificações em tempo real, ok? Gente, alguns comentários no meu último vídeo foram feitos, claro, e também perguntas, né? Alguém falou o seguinte: se o termo primogênito no entendimento dos trinitarianos é idêntico ao pensamento dos unicistas. Bem, eu não sei lhe dizer, entendeu? Mas eu vou trabalhar numa ideia que os unitaristas entendem o termo primogênito, tá bom? Então, dentro desse pressuposto, o entendimento unitarista, diante da palavra primogênito, entre alguns textos, inclusive esses que estão aqui, é justamente equivocado, tá bom? Então, nós vamos trabalhar o conceito da língua grega em relação à sua sintaxe, em relação também às suas formas dentro da semântica. Bem, vamos olhar. Eu achei interessante a pergunta, então eu vou trabalhar numa outra perspectiva para os unitaristas, beleza? Nós temos aqui Colossenses capítulo de número 1, versículo 15, 16 e 18. Bom, para nós trabalharmos perfeitamente umas questões interessantes aqui. O que nós temos? Nós temos Hosestin e Konfufeu, ou seja, o qual é a imagem de Deus. Tu, agora tu, Deus invisível, Prototokos passequitício, primogênito de toda a criação. Eu vou frisar aqui a palavra prototokos, tá bom? Que é a palavra primogênito de toda a criação. Rodiam tu equitiste tapantan em ontos uranos, ou seja, porque por ele foi feito todas as coisas no céu, na terra, e assim vai, o versículo vai se construindo, tá bom? Só coloquei só esse pedaço aqui só para nós entendermos algumas coisas. No versículo 18 nós temos assim, do mesmo capítulo, Prototokos ekitonekron, ou seja, primogênito dentre os mortos, Rinagnetai para ser, empacin em tudo ele mesmo, proteuon, ou seja, a primazia, para ele ter a primazia. Então vou grifar também novamente a palavra Prototokos. Tá? Se nós pegarmos, por exemplo, um dicionário e entendermos a sua função, a sua semântica da palavra Prototokos, a expressão Prototokos. Nós temos a expressão proto, que vem de protos, que quer dizer primeiro, e outros termos também, tá? Claro que protos é um adjetivo numeral, adjetivo pode ser também encarado como adjetivo substantivado em muitas coisas. Depois nós temos tokos. Tokos, uns trabalham como o entendimento de nascer, né? Nascer, ser gerado e tudo mais, ok? Então, nascer, ser gerado e tudo mais, ok, gente? Só para nós entendermos essas questões. Isso aqui são questões básicas. As pessoas pegam o termo protótipo e dizem assim, ele é o protos, o primeiro, tokos, o gerado da criação. Então, nós temos aqui quitíceu, passequitíceu, um genitivo, no grego chamam genitivo, partitivo, genitivo partitivo, que tem a função também, é caracterizado, né, como um genitivo na classe adjetival. E a função é genitivo partitivo aqui. Ou seja, o primogênito ele faz parte da criação. Então existe muita dificuldade nos professores de grego, tá, que são unitaristas.
Ou seja, isto aqui não é verdade. Eu vou dizer por que não é verdade. Porque protos não pode ter o sentido de primeiro, nascido, primeiro gerado, da criação de Deus. Porque a semântica ela é condicionada pela sintaxe. A semântica não condiciona a sintaxe. Ao contrário, é a sintaxe que condiciona a semântica. Porque quando nós estamos trabalhando, gente, com as classificações de palavras, nós temos, por exemplo, o substantivo, artigo, adjetivo, nós temos os numerais, numeral, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, e nós temos os verbos, ou verbo, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 classes de palavras que chamamos classes variáveis. Variáveis. Por quê? Varia entre gênero, masculino, feminino, neutro. No caso do verbo, ele tem pessoa e número. Então, eles vão variando. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. No caso das invariáveis, nós temos aqui as preposições, nós temos as conjunções, nós temos os advérbios, e também nós temos uma outra classe, né, com preposições, conjunções, advérbios e interjeições. Ok? Interjeições. Então, nesta classificação aqui, nós temos as invariáveis. Ok? Chamamos aqui classificação de palavras. Classificação de palavras. E trabalhamos também a sua morfologia. Então, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo, preposições, conjunções, advérbios, interjeições, também com uma classe invariáveis, e trabalham o texto. E também nós temos a sintaxe. Temos a sintaxe, que pega todas as nuances, todas essas classificações de palavra no texto e precisa ser interpretado, precisa de um especialista para interpretar todas as nuances, todas as funções que existem da classificações ou da classificação de palavras. Temos que fazer. Então, o substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, existe todo os seus arcabouços que precisam ser entendidos, principalmente os substantivos, principalmente o adjetivo substantivado. Numeral com a função de adjetivo substantivado também. E artigo e assim por diante, tá, gente? Então, não devemos pegar a palavra em si no dicionário e aplicar no texto, sem olhar a sua sintaxe. Quer ver? E na sintaxe nós temos, claro, as orações. As orações, ela pode ser paratáticas e hipotáticas. Ela pode ser uma oração composta ou uma oração simplesmente absoluta. Se ela é uma oração composta, ela pode ser uma oração composta por coordenação ou composta por subordinação, ok? Então, dentro desse entendimento, você tem que entender essas orações. Isso aqui precisa ser interpretado à luz disso aqui, tá bom? Senão, não tem como. Não tem como. Por isso que eu falo que os professores de grego unitaristas, não desprezando-os, porque alguns eu conheço, tá? Mas fazem uma leitura errada. Então, esses professores de grego têm que tomar cuidado quando forem ensinar seus alunos, tá bom, gente? Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos Rosestinei Fufeu tu orto. Ele, ou este é a imagem do Deus invisível. Tá? Imagem de Deus invisível. Aí vem, ó, a outra oração. Prototokos passe
fictício. Ele é o primogênito de toda a criação. Perfeitamente. Ele é o primogênito de toda a criação. Chamamos isso de uma oração. Claro que a oração, o verbo está implícito, tá, gente? Então, nós temos aqui protótipos passe fictício. Chamamos isso de uma oração principal. Por quê? Porque o conector está na segunda oração, tá bom? Na segunda oração aqui, tá, gente? Então, quando o conector está na segunda oração, nós entendemos que é uma oração composta por subordinação. E dentro desse pressuposto, o primeiro conector, ou a primeira oração, ela não tem um conector. Chamamos isso também de oração principal, tá? Vamos colocar aqui OP, oração principal. E essa outra oração subordinada, beleza? Vamos entender que tipo de subordinação nós temos aqui nessa segunda oração, tá? É uma oração, logo de cara, uma oração composta, né, por subordinação. Logo, tá bom? Ela é adverbial. Ela não é adjetiva, não é substantiva, mas é adverbial, tá? Por que adverbial? Porque ela tem uma ideia, ela modifica a primeira oração. Ela trabalha para a primeira oração, tá bom? Ela explica a primeira oração. Então, dentro desse pressuposto, quando eu tenho uma oração composta por subordinação adverbial, o meu conector, que é roti, tem que ser lido perfeitamente. Então, roti é geralmente um conector que trabalha com uma ideia de uma ideia de causa, né? Então, a ideia de causa. Então, meu conector indica que roti é a causa. Então, uma oração causal. Se aqui é a oração causal, a oração principal é chamada de consequência, tá bom? Consequência. Tá? Então, nós temos uma relação de causa e consequência. Quando eu tenho uma relação de causa e consequência, primeiro vem a causa ou vem a consequência? Primeiro vem a causa, tá bom? Então, roti está indicando que é uma oração que indica causa. Então, podemos chamar que é uma oração subordinada, adverbial, causal. Perfeitamente. Oração subordinada adverbial causal. Porque primeiro é a causa, depois a consequência. Entendendo isso, vamos fazer agora a leitura. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá? Isso aqui é a consequência. A conjunção e a oração responde porque isso aqui é a consequência. Porque por ele foi criado todas as coisas, no céu, na terra, visível e invisível. Então, o que ocorre? A causa de ele ser o primogênito de toda a criação é porque por ele foi criado todas as coisas. Ou seja, por ele foi criado tudo, nos céus e na terra. Entendeu, gente? Então, a oração causal, ela indica a causa e depois ela vai indicar uma consequência em relação à causa. Causa porque também o meu conector está na ideia de causa. Tá? Está na ideia de causa. Então, vocês têm que prestar atenção nas conjunções. As conjunções poderiam ser pois, não somente porque, mas pois. Olha só a ideia. Primogênito de toda a criação, pois nele ou por ele foi criado todas as coisas, tá? Porque ou pois são conjunções que indicam a ideia de causa, ok? E minha oração principal é a consequência. Por isso devemos entender perfeitamente a sintaxe. Mais uma vez, ele é o primogênito de toda a criação.
Isso aí não é consequência. A causa disso, sabe por que a causa disso? Porque nós temos aqui, ó. Rodieutu, porque por ele foi criado todas as coisas. A ideia é que por ele foi criado todas as coisas, o torna que ele é o primogênito de toda a criação. Mas não no sentido partitivo, no sentido de subordinação. Subordinação. Eu tenho agora um genitivo de subordinação, ou seja, a criação que é fictícia está subordinada a quem o criou. Quem explica isso? A outra oração. Rodieutu, porque por ele foi criado todas as coisas. Por isso que ele é o primogênito. Então a palavra protótipos não tem o sentido de primeiro que foi criado, mas sim ele é superior, porque é genitivo de subordinação. Ok? Genitivo de subordinação. Essa é a ideia aqui. O que está subordinado? A criação está subordinada ao substantivo principal. Protótipos é substantivo principal, está no caso nominativo, sujeito do verbo que está implícito. Seria sujeito do verbo que está implícito. O sujeito pratica oração, gente. Pratica, na verdade, pratica a ação do verbo. Se bem que aqui o verbo é um verbo de estado. E também pode ser entendido de outras formas. Mas o genitivo de subordinação é fictício, está subordinado a protótipos. E a oração no versículo 16 explica: Rodieutu en fictiste, ou seja, porque por ele foi criado todas as coisas. Por isso que ele está acima da criação. Simples assim, entendeu? Vamos ver agora o versículo 18. Olha só, novamente nós temos protótipos. Protótipos é um adjetivo, tá? Um adjetivo na função aqui substantivada, tá, gente? Então, o que nós temos no versículo 18? Protótipos ektonekron, primogênito dentre os mortos. Se eu aplicar que protótipos aqui é o primeiro que foi gerado, a pergunta é, o primeiro que foi gerado dos mortos? Não. O primeiro que nasceu dos mortos? Também não. Não tem ideia de nascimento. Ok? Protótipos ektonekron, primeiro, ou seja, o primogênito dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. Podemos trabalhar aqui com o genitivo partitivo. Aqui, podemos trabalhar. Ele é primogênito agora dentre os mortos. E ao mesmo tempo ele é superior aos mortos. Ok? Primogênito dentre os mortos. Aí nós temos uma oração também subordinada. Essa aqui é oração subordinada. Por que ele é o primogênito entre os mortos? Olha só a oração aqui. Ó. Temos rina. Uma conjunção. Essa conjunção indica uma finalidade. Se indica finalidade, protótipos ektonekron, nós temos uma oração principal. Perfeitamente. E rina genetai en paseutus protheon, nós temos uma oração subordinada. A oração principal. Quando eu tenho um conector com rina, eu tenho aqui uma oração subordinada de nada, adverbial, final. Por que final? Porque mostra uma finalidade. Qual é a finalidade de ele ser o protótipos ektonekron? Para que seja em tudo ele mesmo a primazia. Olha só, a finalidade, para que ele seja em tudo, em tudo, autós, ele mesmo, proteu a primazia, ter a primazia. Por isso que ele é protótipos ektonekron, o primeiro, né? O primeiro que saiu dos mortos. Ele é, entendido, o primogênito dentre os mortos. Essa ideia é o soberano também dentre os mortos. Nós podemos entender a relação de genitivo, partitivo e genitivo também de subordinação. Porque ele saiu de dentro dos mortos. E dentro desse pressuposto, a oração posterior trabalha, gente. Tá bom? Mesmo entendendo aqui, ó. Primogênito dentre os mortos. Olha só a construção aqui, ó. Ektonekron.
Aqui não tem ecton, necron, ecton é alguma coisa, ok? Nós não temos ecton mais fictício, dando essa ideia. Olha o pessoal conectou aqui, gente. Preposição, caso genitivo, plural. Ele é o primeiro dentre os mortos. Aqui, o primeiro não é o primeiro que nasceu, não. É o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. Ok? Essa ideia de primeiro que ressuscitou dentre os mortos, aí o que acontece? Qual é a finalidade disso? Existe a finalidade. Oração principal precisa ser entendida com uma finalidade, porque o conectivo está na segunda oração. Qual é a finalidade de ele ser o primogênito dentre os mortos? Para que ele seja em tudo ele mesmo proteu, ou seja, a primazia, ter a primazia. Isso aqui é sintaxe, isso aqui é gramática. Está entendendo, pessoal? Ninguém pode entender um texto sem estrutura gramatical. Um resumão bem tranquilo. Nós temos as orações, tá bom, gente? Essas orações são compostas. Uma é composta por subordinação, tá bom? E essa subordinação, ela é adverbial causal, e a outra é composta por subordinação adverbial final, que mostra uma finalidade. O outro mostra a causa. A causa de ele ser o primogênito da criação é porque ele criou tudo. Então, ele criando tudo, ele é o primogênito sobre toda a criação. Entendeu? Visto que protótopos é a mesma palavrinha, mas existem diferentes funções dentro da frase. Tá? Diferentes funções dentro da frase. Aqui no versículo número 15, nós temos genitivo de superioridade, ou seja, genitivo de subordinação. Quem é subordinado ao protótopos? É a criação. Já no versículo 18, nós temos genitivo partitivo. Tá? Mas não uma ideia de nascimento, mas que ele fazia parte dos mortos, agora está ressuscitado, tá bom? Ele está ressuscitado, ele ressuscitou dentre os mortos. Qual é a finalidade de ele ressuscitar primeiro, tá bom? Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Tem uma finalidade aqui, por quê? Para ser em tudo ele mesmo proteuem, ou seja, ter a primazia. Por isso que ele é protótipos ecton necron, o primeiro que saiu da morte, para nunca mais voltar para lá. Então as orações elas tendem a funcionar. Se nós não entendermos as classificações de palavras e como isso vai funcionar, muito menos quando lemos um texto nós vamos entender. Tá bom? Por isso que é muito importante você estudar grego. Nós estamos com o nosso curso de grego e vocês podem assistir o nosso curso de grego, claro, se matriculando. Tá bom, gente? Lembrando que isso aqui é só um pigmento daquilo que eu vou falar, que eu posso falar. Eu posso até colocar todo o texto que indica que ali é um hino. Né? O texto aqui faz parte de um hino cristão, exaltando a divindade de Jesus. E como diz os gramáticos, os hinos não eram entoados para meros mortais, e sim para divindades. Então Jesus é entendido como divino, porque criou tudo. Paz e graça a todos em Cristo Jesus.